Apocalipse capítulo 12, versos 7 em diante. Nesse tempo houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Curioso, o dragão também é chamado de antiga serpente. E ele foi derrotado por Miguel e seu exército de anjos. A serpente antiga é aquela serpente do Éden. O que a serpente do Éden falou para Eva no dia que a tentou a comer do fruto? Eva, eu prometo a você, se você e Adão comerem do fruto proibido, vocês terão os olhos abertos e vocês serão iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. Curioso, porque o nome Miguel em hebraico, Mihael, significa ninguém é igual a Deus. Então o próprio nome desse anjo já indica algo curioso para mim. Ele batalha contra o inimigo das almas, contra o dragão, que é a antiga serpente, e o seu nome refuta o que a serpente falou lá no Éden. A serpente no Éden falou, vocês serão iguais a Deus. E o nome Miguel, Mihael, ninguém é como Deus. El, em hebraico, Deus. Joel, o Senhor é Deus. Daniel, juiz para Deus. E vai por aí adiante. Agora, Mihael, ninguém é como Deus. Ou quem seria como Deus? Agora, se você for ao Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 22, você vai ver uma coisa muito curiosa. Os judeus sempre vinculam esse Miguel com o anjo do Senhor. Malech Adonai, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Esse anjo do Senhor aparece em várias partes da Bíblia. Ele apareceu um dia para Josué, ele apareceu para Moisés, e ele apareceu aqui para Abraão. Vocês conhecem o episódio. Deus falou com Abraão, sacrifica o seu filho Isaque. Abraão subiu até o monte Moriá, e ali ele iria sacrificar Isaque. Quando Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho, aconteceu uma coisa curiosa. Verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Miguel. Miguel apareceu para Abraão. O anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Disse-lhe então o anjo, não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Curioso. O que o anjo falou para Abraão? Não mates o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu filho para Deus? Não me. Mas curioso, Abraão estaria sacrificando Isaque a quem? A um anjo ou a Deus? A Deus, mas o anjo falou, você não me negou o seu filho? Curioso. Vamos abrir agora em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Perdão, capítulo 32. Você conhece a história. Jacó lutou com o anjo. Jacó, o enganador, ele havia cometido muitos erros com seu pai. Ele enganou seu próprio pai. Havia um costume curioso em Israel que quando você iria pedir o juramento de um ancião, você colocava a mão debaixo da coxa dele e ele jurava para você. Às vezes ele também colocava a mão debaixo da sua coxa. E quando ele, enganando o pai, colocou a mão debaixo da coxa do pai e o pai colocou a mão debaixo da sua coxa e perguntou, quem é você? Qual é o seu nome? Ele falou, eu sou Esaú. Agora então aparece um anjo e ele pede, por favor, eu estou em pecado, eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. E o que o anjo faz? Desloca a coxa dele. E ele fica manco, para lembrar para sempre do que ele fez com o pai dele. E o anjo, antes de abençoá-lo, pergunta, tá bom, vou te abençoar, mas qual é o teu nome? Faz a mesma pergunta do pai.
E dessa vez ele assumiu: meu nome é Jacó, o enganador. Eu não sou Esaú. E é curioso que ele luta com o anjo, mas acontece uma coisa interessante. Verso 29. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali o anjo. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face. Mas quem ele viu? Não foi o anjo, mas ele fala que viu a Deus face a face. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem trocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E é interessante que o anjo mudou o nome de Jacó. Mudou o nome de Jacó para que nome? Israel. Ish, homem. Ha, guerra. El, Deus. Israel, o homem que lutou, que guerreou contra Deus. Mas espera aí. Contra quem Jacó lutou? Contra o anjo, Miguel. O rosto de quem Jacó viu? Mas na verdade ele viu o rosto do anjo, Miguel. Quem apareceu para impedir o sacrifício de Isaac? O anjo, Miguel. E disse para Abraão: você não me negou o teu filho. Então, esse anjo é Deus? Seria Deus um anjo? Deixa eu explicar a você dessa maneira. Deus, quando criou a humanidade, ou melhor, antes de criar a humanidade, Deus em si mesmo se bastava. Mas Deus resolveu criar. E ele criou o universo. E quando Deus criou a primeira criatura, Deus tinha um problema. Aonde está Deus? Responda para mim. Onde você acha que está Deus? Everywhere. Em todo lugar. O que Deus sabe? Algumas coisas? Deus sabe o quê? Todas as coisas. Vocês acham que Deus raciocina? Deus pensa? Eu não acho que Deus raciocina. Deus não pensa. Deus sabe. Se ele já sabe o fim desde o princípio, ele não precisa pensar. Eu penso, eu chego a conclusões. Deus não chega a conclusões, ele já sabe. Deus não precisa nem raciocinar. Deus sabe tudo. Deus pode tudo. Deus está em todo lugar. Agora, quando Deus criou um primeiro ser, esse ser estava em todo lugar? Ele sabia tudo? Como Deus poderia se comunicar com Deus se Deus já sabe tudo? Aonde Deus iria com esse ser se Deus já está em toda parte? Como é que Deus se corresponderia com um ser se esse ser está limitado no tempo e no espaço? Sabe o que Deus fez? Lutero diz o seguinte: os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus, ao contrário, usa uma máscara para revelar o rosto dele. E a forma de Deus se revelar é se escondendo. Eu vou contar uma ilustração que vai facilitar o seu entendimento do que eu estou dizendo. Uma vez, um homem tinha um aquário. Eu já tive um aquário em casa. Uma vez eu dei para ele dizer de presente um peixe beta, aquele peixinho que briga com todos os outros. O nome dele era Karl Barth, é o nome de um teólogo. E um dia o Karl morreu, foi uma coisa muito chata, sabe? Mas imagina uma coisa curiosa, o Karl era um peixe nervoso, sabe? Toda vez que a gente ia trocar a água do aquário, o Karl fugia, ele fugia. Ele tinha medo da gente. Você ia colocar comida para ele, ele fugia. Quem já teve peixe sabe disso. Você chega o seu carão no aquário lá, o peixe... Você fala com o seu peixe assim: peixe, eu gosto de você, peixinho, eu te amo. Eu estou fazendo isso para o seu bem. Mas não adianta. Por mais didático que você queira ser, por mais melodiosa que seja a sua voz, toda vez que você chega no aquário, o peixe some. E você tem um problema. Você quer se relacionar com esse peixe. Você quer dizer o quanto você o ama. Mas toda vez que você chega para cuidar dele, ele tem medo de você. Você é como um Deus para o peixe, você o assusta. Qual seria a única maneira de você dizer para esse peixe o quanto você o ama, de modo que ele possa compreender? Tornando-se um peixe. Mas o problema é que quando você se torna um peixe, você corre o risco de ser rejeitado pelo outro peixe. Deus, para
criar o universo, Deus assumiu uma posição revelada. Deus Filho, que está em pé de igualdade com o Pai, Jesus não é menos Deus do que Deus Pai. Jesus não tem menos poderes que Deus Pai. E Jesus não tem como deixar de ser Deus. Jesus não perde os poderes dele. Mas para que nós possamos comunicar com Deus Pai, Jesus, a segunda pessoa da divindade, eu não vou entrar hoje no Espírito Santo, porque não é esse o meu assunto. Tá bom? Mas o Espírito Santo também tem um papel na revelação. Eu falei disso na igreja de Washington.